Reflexão da liturgia da palavra do quarto domingo da Páscoa. O quarto domingo da Páscoa enfatiza a figura do bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas e que, por isso, é reconhecido e seguido por elas. Assim, a liturgia da palavra nos coloca diante da missão de Jesus e da nossa missão de pastores, missão de pessoas responsáveis em testemunhar Jesus Cristo. Assim, o testemunho é outro tema presente na liturgia deste domingo. O testemunho e as suas consequências, ou então a falta de testemunho e as suas consequências. A partir do testemunho, demonstramos a nossa fidelidade a Deus e ao seu Filho Jesus, que guia nossas ações pelo Espírito Santo, que nos foi dado no batismo e que nos fez discípulos missionários de Jesus Cristo. A primeira leitura mostra o testemunho de Paulo e Barnabé, que atuam com tanto empenho e convicção que atraem adeptos ao cristianismo. A estes, eles insistem que continuassem fiéis à graça de Deus, pois enfrentariam muitos obstáculos. Comumente, quando nos encantamos com uma mensagem, um projeto ou uma doutrina, imaginamos que seja algo fácil. Porém, não podemos ser ingênuos a tal ponto, pois tudo tem desafios e com o cristianismo não é diferente. Quantos desafios os apóstolos e os primeiros discípulos tiveram? Esses desafios continuam ainda hoje, porém de modo diferente. Quem quiser viver plenamente o cristianismo em qualquer época vai ter que enfrentar muitas dificuldades e perseguições, pois a doutrina cristã incomoda os injustos. Aqueles que praticam injustiças ou que são coniventes com elas se sentirão incomodados com os que querem viver a proposta cristã de justiça e farão algo para dificultá-la ou prejudicá-la. Por isso o cristianismo produziu tantos mártires. Jesus é o exemplo supremo, seguido dos apóstolos e tantos outros que a história produziu. Neste domingo, a primeira leitura destaca não apenas os que aderiram à proposta cristã, mas também as resistências da parte dos judeus em aceitar a pregação dos apóstolos e as perseguições que eles sofrem por causa disso. É uma amostra do que é seguir Jesus ressuscitado e do que iriam passar os discípulos de Jesus em todos os momentos, em todos os tempos. A inveja dos que viam o cristianismo crescendo e o êxito de Paulo e Barnabé resultaram em injúrias. Os apóstolos sofreram muito por causa disso, mas não desistiram. Podemos então imaginar quão maligna é a inveja e o que ela pode causar. Quando na comunidade há pessoas invejosas, estas farão de tudo para prejudicar aqueles dos quais elas têm inveja. Isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, em todas as instâncias da igreja. Quantos bispos, padres, agentes de pastoral comprometidos são alvo de calúnia, de fofoca e de maledicência de pessoas invejosas? E não estou me referindo a pessoas de outras religiões ou sem religião. São pessoas que vivem dentro das nossas próprias comunidades eclesiais, pessoas que se dizem cristãs e que supomos professar a mesma doutrina, mas que têm atitudes contra a fé cristã e a igreja. Os apóstolos enfrentaram essa situação da parte dos judeus não convertidos ao cristianismo, diz a primeira leitura. Estes se opuseram ao que Paulo e Barnabé diziam, mas Paulo e Barnabé não se deixaram intimidar por isso e disseram que, apesar de os judeus serem os primeiros que precisavam receber a palavra de Deus, pelo fato de a terem rejeitado, essa palavra seria levada aos pagãos. Estes a aceitaram de bom grado, ficando muito felizes em recebê-la. Assim, o cristianismo foi sendo formado, na sua maior parte, por pagãos que se convertiam pelo anúncio dos apóstolos. Os apóstolos agiam como verdadeiros pastores, indo atrás da ovelha perdida, desgarrada ou desviada do caminho e trazendo-a de volta.
Pastores cujas vozes eram conhecidas e reconhecidas e que por isso conquistaram tantas ovelhas, não obstante as rejeições e perseguições sofridas. Mesmo sendo expulsos, eles não desistiram e mostraram com atitude de fé e perseverança que é preciso não desanimar na missão. Tudo isso nos mostra que o bom pastor não tem medo do lobo, mas o enfrenta e defende as suas ovelhas. O Evangelho fala da voz do pastor que é ouvida pelas ovelhas que o seguem. O seguem porque a reconhecem, porque se veem identificadas com a voz do pastor. Mostra também que o pastor conhece as suas ovelhas. O bom discípulo missionário de Jesus Cristo conhece aqueles que são suas ovelhas, mesmo que estejam afastadas, distantes da vida da comunidade. A igreja tem proposto nos últimos anos que nossas paróquias sejam mais missionárias, indo ao encontro dos afastados e dos que receberam o batismo, mas que nunca tiveram uma participação ativa na comunidade. Em vista disso, as últimas diretrizes têm proposto as comunidades eclesiais missionárias em nossas paróquias. Com a pastoral da visitação e com outros meios missionários, a igreja também busca sair de seus muros, sair de entre as quatro paredes de seus templos e ir até as pessoas nos seus lares, nos seus lugares de trabalho, de lazer e, sobretudo, nos lugares onde vivem os marginalizados. Essa é a atitude do bom pastor ou de uma igreja que se preocupa com o seu rebanho, de uma comunidade, de comunidades eclesiais missionárias. Não podemos ficar esperando que as pessoas venham até nós. O pastor é aquele que busca as pessoas, que as conduz, que guia seus passos, que lhes dá assistência religiosa, espiritual e se compromete com as causas sociais que provocam afastamento e outras situações de exclusão. Assim, a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, toca naquilo que é mais urgente em nossa igreja, a sua renovação, ou a renovação de suas estruturas. Não podemos continuar numa igreja fechada que espera que as pessoas procurem e, quando a procuram, as acolhe mal. Por isso, o Papa Francisco tem insistido numa igreja em saída. Temos que procurar as pessoas e acolhê-las, pois há muita gente católica indo para outras denominações religiosas, ou mesmo deixando de ter religião, porque foram abandonadas pelos seus pastores, porque não se sentiram bem acolhidas na comunidade católica. Não são apenas os padres os culpados por esse distanciamento das pessoas. A culpa é de todos nós, ou seja, de um conjunto de fatores que fez de nossa igreja uma igreja que, em parte, se acomodou pela tradição e pela credibilidade que adquiriu ao longo da história. É claro que não são todos assim. Há muita gente empenhada na missão e dando a vida pela vida dos seus, mas ainda há também muita gente fechada em si mesma, no seu conceito reduzido de igreja e de missão, que não consegue romper a barreira que impede de chegar aos outros. Os apóstolos nos deram exemplos importantes que podem nos ajudar nesse processo de renovação, e o Evangelho de hoje também. É preciso que a nossa voz de pastor, do Papa, dos bispos, dos padres e dos leigos comprometidos, volte a ser ouvida e reconhecida como a voz de verdadeiros pastores. Estamos muito silenciados e ocupados nas nossas atividades burocráticas de gabinete e esquecemos as ovelhas, deixando-as à mercê dos lobos e vulneráveis a qualquer outra influência externa. Quando agimos assim, não estamos sendo bons pastores, mostra o Evangelho deste domingo. Precisamos fazer com que nossas ovelhas não apenas ouçam a nossa voz, mas que se sintam identificadas, reconhecidas com essa voz. Um dos grandes desafios da igreja hoje é fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua voz ou com a voz de seus pastores. Quantas pessoas se afastam das paróquias porque não conseguem se identificar com a voz e as atitudes do seu pastor?
Não são poucas as reclamações que ouvimos de pessoas que não gostam da homilia desse ou daquele padre e que dizem sair da igreja tão vazias quanto entram, pois o padre não conseguiu transmitir uma mensagem que lhes confortasse o coração, uma mensagem que lhes fosse inteligível. Precisamos pensar nessas e outras coisas não apenas neste domingo, em que o tema do pastor está em evidência, mas em todos os dias da nossa vida de discípulo missionário de Jesus Cristo. Somente assim vamos contribuir para a renovação das nossas paróquias e da nossa igreja. Jesus, o bom pastor, deu sua vida por nós e com isso deu-nos a vida eterna. E nós, o que estamos oferecendo às pessoas enquanto igreja que somos? Quando oferecemos algo que toca o coração e a vida das pessoas, elas não se afastam, ou seja, ninguém vai conseguir arrancá-las da nossa igreja. Por isso, repensar essas questões é algo muito importante. Para isso, precisamos manter nossa fidelidade a Cristo, sendo coerentes com nossas ações, nossos procedimentos e nossa fé. Jesus mostra no Evangelho a unicidade entre ele e o Pai. Precisamos também manter essa unidade na igreja para não enfraquecermos a nossa fé e a nossa missão, e assim nossa igreja terá sempre pessoas comprometidas com a construção do reino de Deus. Se assim procedermos, teremos sempre uma multidão de adeptos, de discípulos, como mostra a segunda leitura do livro do Apocalipse. Esses estarão sempre em pé, prontos para servir, para doar sua vida pela vida dos que necessitam. Serão pessoas verdadeiramente comprometidas com a igreja, pessoas que não têm medo de gastar sua vida, ou seja, pessoas que lavam e alvejam suas vestes no sangue do Cordeiro. Temos em nossas comunidades muitas pessoas que assim procedem. São essas que mantêm viva a nossa igreja, apesar dos que tentam prejudicá-la. Ficar em pé diante do trono significa que estão sempre prontas para servir, para se doar. O que seria de nossa igreja se não fossem essas pessoas, bispos, padres, religiosos e leigos, que não descansam do seu labor missionário, de sua dedicação à igreja? Temos, portanto, bons pastores, mas precisamos de muito mais. Rezemos para que Deus envie sempre mais trabalhadores para a sua messe e que sejamos de fato uma multidão de milhões e milhões que servem a Deus e ao próximo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.